atestamento. A auditoria é um atestamento, né? Um atestamento de conformidade ou desconformidade, né? É um atestamento, a gente vai trabalhar com documentos, com projetos, com normas, com especificações, com ensaios, né, de sondagem, etc., né? Nós vamos trabalhar com documentos, vamos manusear, porque auditar é comparar, auditar é atestar, né? Então, a gente vai, né, fazer uma auditoria da manutenção, né? Tem serviços, empresas aí que fazem indústrias, hotéis, shoppings, né? As empresas, empreendimentos aí que fazem auditoria da manutenção. Está lá o engenheiro, o arquiteto para fazer esse trabalho de auditoria, né? A perícia, né, que é a porta de entrada da engenharia legal é a perícia, é ser nomeado perito do juiz, né, que vai abrir portas, vai fazer tu se tornar conhecido, né, junto ao ambiente judicial. Então, tu vai ser nomeado perito. A porta de entrada é a JG, Assistência Judiciária Gratuita. Paga pouco, paga, né? O tribunal é que paga, é uma verba, é um custo, né, é uma ajuda de custo, né, a JG, mas tem a função social da perícia, né? A função social. E o juiz não nos conhece, vai nos conhecer a partir do momento que a gente vai fazendo um trabalho bacana, né? Mesmo sendo assistência judiciária gratuita, a gente vai fazer um trabalho bem legal, muito legal. Isso é engenharia legal. Então, a perícia é a investigação do fato, né? Buscar o nexo de causa, né? O nexo de causalidade, né? O nexo causal, né? Então é importante a perícia. E a consultoria é a prescrição de serviço, né? Vamos chamar para ser assistente técnico, vamos chamar para ser consultor de manutenção de gestão condominial, né? Vamos chamar dentro do mercado aí, para a gente trabalhar aí como consultor, né? Dentro da engenharia de avaliações, consultor do gerente, né, do banco, consultor do diretor da empresa lá, que vai fazer um aporte de capital, né, presidente da empresa, diretor da empresa, né, do contador da contabilidade, né, da avaliação patrimonial. Então, a gente vai ser um consultor. A engenharia de avaliações, a inspeção, né? Por que inspeção? Porque nós vamos fazer uma vistoria com análise. Nós vamos analisar o imóvel mercadologicamente. Vamos analisar o regime urbanístico, vamos analisar o padrão construtivo, vamos analisar o mercado, né? Nós somos consultores, né? Nós temos que fazer a leitura do mercado. Por que aquele imóvel vale mais? Por que aquele imóvel vale menos? Quais são os fatores valorizantes? Quais são os atributos formadores do valor, né? Então, a gente tem que fazer uma análise, né, do mercado, uma análise do imóvel, né? Então, a inspeção, não, a vistoria com análise. A pesquisa, a gente trabalha com dados, com pesquisa, né, com informação, pesquisa de mercado, dados de mercado, né? Então, nós vamos pesquisar nos sites de busca, pesquisar né, os app imóveis, imóvel web, tem vários sites de busca aí, imóvel prático, os sites das imobiliárias, né? As imobiliárias, quase todas têm site com a divulgação dos seus produtos que estão vendendo, que estão locando, alugando, né? Então, a gente vai usar, fazer a pesquisa. Né? Outra coisa importante, os indicadores do setor, né? A economia, né? O CUB, o SINAP, os índices, né? Publicados pelo Ciduscom, pelo Secov, pela Caixa Econômica, pelo IBGE, todos esses indicadores, né, são importantes, indicadores financeiros, indicadores econômicos, todos eles são importantes e a gente usa isso no nosso dia a dia como engenheiro avaliador. E a estatística, né, que é a ferramenta de análise, né? A estatística descritiva, né, as medidas de tendência central, média, desvio padrão, moda, mediana, distribuição de frequência, coeficiente de variação, né? E a inferência estatística, a estatística de regressão, né? Análise de correlação, análise de variância,
análise multivariada. Então, a gente vai usar as ferramentas da estatística, probabilidade. O valor ele é probabilístico, ele não é determinístico, ele é probabilístico. Probabilidade daquele ser o verdadeiro valor de mercado. Então, nós vamos fazer uma análise estatística. Essas competências, né, nós vamos ter que desenvolver, nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que nos aprofundar essas competências. Né? Nós vamos ter que nos aprofundar essas competências aí, tá, pessoal? Então, auditoria, né? Auditoria, aqui, ó, é um atestamento técnico, a avaliação é a ciência que subsidia a tomada de decisões. A inspeção é uma ferramenta de análise, né? Ela é muito utilizada, tem lei, né, da inspeção predial em alguns estados, algumas capitais, algumas cidades, né? Tem a lei da inspeção que torna a inspeção obrigatória, né? Isso aí já é um facilitador para nós, para atuar, para, né, fazer o nosso laudo de inspeção predial, né? E nós vamos atender os gestores, né? Os gestores patrimonial, né? Não é só o laudo de inspeção para a prefeitura, é o laudo de avaliação da assistência técnica prestada pela construtora durante o período de garantia, é o laudo de garantia, é o laudo de instalação do condomínio, né? É o laudo da manutenção, da gestão condominial. Quem é que faz previsão orçamentária para o condomínio? É o engenheiro, através da inspeção predial, a elaboração do manual, né? O manual tem que ser feito, o manual de uso e operação. O prédio tem. O manual tem 15, 20 anos, 30 anos, né? O prédio tem 20 anos, o manual tem 20 anos, ele tem que ser atualizado. E como é que a gente atualiza o manual de uso? Atualiza através da inspeção predial. Então, vocês veem que a inspeção predial não é só para atender a lei, né? O BIM, o que é o BIM, gente? Modelagem da informação da edificação. BIM significa gestão da edificação, BIM significa inspeção predial. É a ferramenta do... Né? Então, vocês vão ver aí durante a palestra aí, que é bem ampla, né? E é uma ferramenta da anamnese, uma ferramenta de fazer o levantamento de dados, né? Todo estudo, análise, levantamento de dados para a produção de uma prova pericial. E a perícia, né? No caso, o juiz é advogado, né? Ele é do direito, então ele não conhece a engenharia, não conhece a técnica, né? Ele precisa, né? Esse conhecimento técnico, né? Essa interface entre o direito e a engenharia, essa interface da engenharia legal, né? E o juiz precisa do engenheiro, do arquiteto, para subsidiar ele na tomada de decisão, né? E que aconteça a justiça, né? E a justiça, né? Como eu falei para vocês, a justiça é a porta de entrada da engenharia legal, né? Então, a justiça comum é a justiça federal e a justiça estadual. Estadual tem o primeiro grau, tem o segundo grau, que é os tribunais, o primeiro grau, que são as varas, né? São os juízes, né? As varas cíveis, vara de família, vara de acidente de trânsito, vara crime, vara da fazenda pública, onde tem discussão os assuntos, os temas relacionados com o município ou com o Estado, né? Município ou com o Estado, né? As varas da fazenda pública. E a Justiça Federal é as ações cíveis da União, né? Envolve, né, os órgãos da União, né? Fazenda Nacional, União, Receita Federal, né, garantias de dívidas previdenciárias, INSS, né, as varas cíveis, né, as federais, desapropriações, né, das rodovias federais, do DENIT, tudo é Justiça Federal, né? É Justiça Federal. Vara do sistema da habitação, Minha Casa Minha Vida, né? Então, a Justiça Federal julga as causas da União, né? E das autarquias federais, né? As autarquias públicas federais. Então, o mercado de trabalho da justiça, né? O maior mercado de trabalho é o mercado da justiça. Então, vocês veem aqui a justiça estadual, né? No país inteiro, né? São 10 mil varas estaduais, né? De justiça, né? Centro de justiça
com 8.000 varas e 1.400 juizados, né? Os JEC, juizado especial, né? O juizado especial não tem perícia, mas o juizado especial, o juiz leigo, ele solicita, né, se a controvérsia é um problema de imóvel, um problema de uma discussão, vamos dizer assim, relativa à edificação, alguma de patologia, de uma manifestação de um dano, um dano patológico, né? Uma manifestação patológica, o juiz leigo pede, né, para as partes que estão litigando trazerem um laudo. Vocês trazem um laudo aí de um profissional para, né, ele não vai nomear o perito, mas o laudo passa a ser um documento que vai integrar, né, aquele processo e assim o juiz, o conciliador, ele vai proceder à sua mediação ou à sua sentença, né, nessa questão. E nas varas estaduais é a lide, né? Tudo que tiver lide, discussão, vai ter a lide, o cara vai pedir perícia. Existem outras provas, né? Que não é só a prova pericial, tem o depoimento, prova documental, depoimento das partes, testemunhas. Existem outras provas no judiciário. A perícia é a rainha das provas, é a prova onde, né? Então tem aí todos os tribunais de justiça, né, do país inteiro, vocês veem aí que tem serviço, né? Cada um no seu estado aí procura. Eu sou cadastrado aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu atuo no Rio Grande do Sul, não atuo em outros estados, né? Porque sou um profissional dedicado, um profissional, vamos dizer assim, interessado, e eu não tenho tempo para atuar em outros tribunais. Eu sei que tem colegas aí que se cadastram em vários tribunais de justiça para fazer serviço, e é complicado, gente. Não dá para terceirizar o trabalho pericial. O juiz, ele valoriza o seu perito, mas não dá para terceirizar a perícia, né? Eu pegar uma perícia lá em Belo Horizonte e eu estou em Porto Alegre, querer fazer a perícia lá, que não é a minha área, está fora né? Não vai dar certo, né, pessoal? Posso fazer? Posso, claro. Tenho condições de fazer? Tenho. Mas vamos ficar no nosso território, vamos dominar o nosso território. E a Justiça Federal tem os tribunais regionais federais aqui, o nosso é da 4ª região, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, aqui onde eu estou, em Porto Alegre, né? A Justiça Federal aqui tem várias federais, tem várias de execução fiscal, né? Tem muita execução fiscal de dívida, né? De execução fiscal, e a vara do Sistema Financeiro da Habitação, né? Que são as varas que tem muito trabalho aí, né? Tem muita assistência judiciária gratuita, tem trabalhos bons, né? É variado. Esse negócio de dizer, não, vai ganhar muito e tal, é assim e tal. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é. Tem que trabalhar, tem que eh, prestar um bom serviço. E às vezes a gente não é reconhecido, né? Não é valorizado como deveria ser. Então a gente, né, mas faz parte do jogo aí, né? O importante é a gente fazer o que gosta. Tá, pessoal? Então a perícia, né? Trabalhem com as evidências, deixe os fatos falarem, né? Os conhecimentos, né? Servir de prova para o juiz. Né? E nós vamos materializar a nossa perícia, materializar o nosso conhecimento técnico num laudo pericial. Vamos materializar a prova. E o perito é um profissional de ensino superior, né? Graduação, ensino superior, ele tem que ter preparo e conhecimento. É só isso, preparo e conhecimento, né? Não basta só fazer o cadastro no site do tribunal. Tu tem que ter preparo e conhecimento. E onde é que tu vai buscar o preparo e conhecimento? Vai buscar num treinamento, em cursos de extensão, em cursos de pós-graduação, em cursos, né, universitários, em palestras, em congressos, seminários, né? A gente vai buscar o quê? Né? Polir aquela joia que nós somos, né? Então, nós vamos fazer um polimento, vamos fazer uma atualização, né? Vamos estar no meio. Quem está no meio, avança. Quem não está no meio, não vai avançar, porque não é o meio dele, ele está na outra área. Então, é importante a gente estar no meio, né? Então, o juiz vai nomear um perito e cada uma das partes vai indicar um assistente técnico.
O assistente técnico é o fiscal. O perito é o juiz, é o auxiliar do juiz, o perito. O perito é um auxiliar do juiz. Ele não é o julgador, ele não é o decisor. Quem decide, quem julga é o magistrado. O perito é um auxiliar. E os assistentes técnicos são os auxiliares das partes, né? Contratados, são das partes, que eles estão ali para contribuir, colaborar com o perito, né? E fiscalizar o trabalho do perito. Né? Olha, vamos contribuir, vamos zelar pelos interesses do nosso cliente. Quem defende é o advogado, nós não defendemos ninguém. Nós zelamos, né, pelos interesses do nosso cliente. Tá, gente? Então, isso é... Qual é o regramento? O judiciário tem regra. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é o Código do Processo Civil, que determina prazo, determina a data do início da perícia, determina, né, a estrutura de laudo, né, determina a participação do perito em audiência, os quesitos, é a regra do jogo. O regramento está todo ele no CPC, Código do Processo Civil. Onde é que está o direito? O direito está no Código Civil. Código Civil que está o direito da indenização, o direito da parte. Então é importante a gente ter conhecimento da regra do jogo, ter conhecimento do Código Civil, ter conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, porque é uma prestação de serviço. Nós somos prestadores de serviço, né? Nós somos prestadores de serviço, né? Nós estamos sobre o regimento do Código de Defesa do Consumidor, porque se eu prestar um mau serviço, eu vou ser responsabilizado por isso. Né? Então, é importante a gente saber. Né? Os conselhos de classe nos dão atribuição profissional. A gente sabe, né? Existe sombreamento das profissões? Claro que existe, né? Mas a gente sabe o nosso limite. A gente sabe até onde a gente pode avançar, né? Sem passar no sinal vermelho, né? A gente sabe até onde a gente pode ir. E as normas, nós temos que cumprir as normas, né? Os normativos, as normas técnicas. O que torna as normas da ABNT obrigatória é o Código de Defesa do Consumidor. A norma da ABNT ela é orientativa, mas o que torna a norma obrigatória é o Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante a gente ter esses conhecimentos. É importante a gente estar preparado. Né? Isso se chama preparo. A gente tem que estar preparado para atuar na área da engenharia legal. Perito e assistente, né? O auxiliar da justiça, já, né? Comentei. Né? Assessora o juiz com conhecimento, né? Temos formação acadêmica, curso de graduação, curso superior, formação acadêmica, né? Todos, é importante. E o assistente é contratado, né? O assistente, ele, né, realmente, ele é o cara que é o, vamos dizer assim, é o fiscal, é o cara que vai, no bom sentido, né? Controlar o perito. Num bom sentido, né? O perito não precisa de controle, mas ele precisa, né? Não precisa de monitoramento. Mas é importante a gente zelar, estar junto, né? Fazer o trabalho, contribuir, né? Que a perícia saia fundamentada, correta, né? Com origem, com materializar a prova com categoria. Né, gente? Então, as perícias na área civil, que é a área que a gente mais atua, onde tem mais perícia, né? Os arbitramentos, né? As ações de locação aí, de aluguel, né? Agora o Covid aí deu muita revisão de aluguel, as renovatórias de locação, contrato comercial, as desapropriações, as indenizatórias, perdas e danos, né? As liquidação de sentença, toda ação judicial vai ter um cálculo de avaliação. Praticamente, né? Aquele negócio assim, não, perícia não é avaliação, perícia é perícia, avaliação é avaliação. Perícia é 100% avaliação, e avaliação é 100% perícia. Porque toda perícia tu vai ter uma liquidação de sentença por arbitramento.
E tu vai ter que fazer lucros cessantes, uma indenização por aluguéis, né, um arbitramento. Engenharia de custo, uma obrigação de fazer, né? Engenharia de custo, fazer um orçamento, né? Um orçamento qualitativo, quantitativo, né? Tem que fazer uma avaliação, meta de quantificação do custo, engenharia de avaliações, né? Engenharia de custo. Então, vai ter cálculo. Vai ter cálculo, sim. Né? As possessórias. Possessórias são as ações reivindicatórias, de posse, né? Demarcatórios, o capião, reintegração de posse, atentado, manutenção de posse, né? Demarcatórias, né? Que envolve posse, turbação, né? Esbulho, né? Turbação, esbulho, né? Envolve posse. São as ações possessórias, né? Domínio, né? Domínio, né? As ações de domínio e posse. As cautelares. As cautelares, né? Anunciação de obra nova. Tu quer embargar uma obra, né? A consultora está fazendo, houve uma escavação grande, causou dano no vizinho, ou foi fazer a injeção de tirantes, né? Execução de tirantes, e aí vamos dizer assim, invadiu, né? Vamos dizer, causou dano, né? A edificação, né? No subsolo. Então, né, então vai ter que fazer uma ação cautelar, né, uma produção antecipada de prova, uma vistoria, uma anunciação de obra nova, uma demolitória, né, uma demolitória. Então, são ações cautelares que o juiz vai nomear um perito e cabe cada uma das partes indicar um assistente técnico. Numa perícia, tem 3 profissionais envolvidos. Né? 3 profissionais envolvidos. Então, vocês imaginam a quantidade de varas que tem, né? Um exemplo, Porto Alegre aqui, vou falar de Porto Alegre, né? Porto Alegre tem 20 varas cíveis, tem 10 varas da Fazenda Pública, são 30 varas, dá uma média por ano de 200 mil perícias por ano, sendo que 50% é perícia contábil, né? 50% ou 60% é perícia contábil. De engenharia, 50%, 40% de engenharia. Então, nós temos em torno de 100 mil perícias por ano. 100 mil perícias por ano. Né? Então, tem trabalho, gente. O trabalho está aí. Esse é o mercado. Né? Esse é o mercado de trabalho. Então, vocês imaginam aí, tem quantos milhões de processos tem no judiciário? Só que 10% disso, né, aí tem a perícia, né, a perícia vai acontecer. Tem muitos acordos também, né? A questão do Instituto da Mediação e Arbitragem, da arbitragem, né? Da sentença arbitral, tem muita arbitragem também. E a gente participa como perito, tanto na justiça comum, como nos tribunais aí de mediação e arbitragem. Aqui nós temos a FEComércio, tem a Fiergs, né, a Federação das Indústrias. Então, tem vários locais aí, vocês na região de vocês aí, no Brasil inteiro, tem vários tribunais de arbitragem, principalmente nessa área, né, da Federação das Indústrias, Federação do Comércio, do Secov, né, do Sindicato da Habitação, né, a questão da mediação e arbitragem, que é perícia também tem perícia, também tem assunto. E as ações civis públicas, né, que é o Ministério Público, que são as ações coletivas, o meio ambiente, os danos ambientais sonoros, poluição sonora, poluição das águas, né? O impacto ambiental, a valoração do impacto ambiental, o valor pecuniário, né? Então, existe, né? Tem valor, tem avaliação, tem a perícia para fazer a investigação da origem, né? Do dano, né? Daquele dano. Então, são as ações coletivas, ruído, né? A questão sonora das casas noturnas, né? Dos bares, né? Existe a lei do silêncio, existe o horário né? E o isolamento acústico, né? Né? Do ambiente, né? A propagação do som, tem perícia
do Ministério Público. Geralmente, o Ministério Público faz um inquérito, né, civil. Esse inquérito civil vai instruir uma ação civil pública, né, e é feito, no inquérito administrativo, geralmente é feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, né? Porque ninguém quer brigar com o Ministério Público. O Ministério Público é o quarto poder. Ninguém quer brigar com o Ministério Público, né? Então, se vai para uma ação civil pública, né, o buraco é mais embaixo, né? Então, a situação... Então, ninguém quer brigar. O empresário nenhum quer brigar com o Ministério Público. Então, faz um TAC, um termo de ajustamento de conduta. É assim que funciona, tá, pessoal? A engenharia diagnóstica, né? A perícia. A perícia tem que fazer o diagnóstico, a investigação, né? A análise dos sinais e dos sintomas, né? Sintomatologia. Eu tenho que olhar aquele dano, aquela trinca, aquela fissura e identificar o que ela está me dizendo, né? Aquele sinal, né, é indício de quê? De um recalque de fundação, de uma sobrecarga, de uma fissura, né, de uma sobrecarga, fissura-flexão, uma fissura na zona de cisalhamento de uma viga, de um pilar, né? Eu preciso identificar, né, o que está acontecendo com a minha estrutura, o que está acontecendo com a minha... Né? Fazer a leitura desses sinais e desses sintomas. O sinal é o indício, a evidência. O sintoma é a manifestação, é o que está acontecendo. Esse é o sintoma. Né? Que nem a medicina, né, pessoal? Que nem a medicina. A etiologia é o estudo das doenças, os efeitos, as origens, as causas formadoras desta patologia, dessa manifestação patológica. Né? Então, nós vamos fazer a anamnese, o histórico de antecedentes, a análise, né, do levantamento dos dados, né, que a gente utiliza a inspeção como ferramenta de anamnese, de análise, para ver os mecanismos formadores dessa ação, né, os agentes, os fatores de agravamento. Nós vamos fazer esse estudo, a umidade, né, a infiltração, né, a pintura degradada, né? Então, nós vamos ter que fazer uma análise geral, né? Uma análise sistêmica, uma análise tridimensional, a técnica, como o ambiente é construído, o uso, como ele está sendo utilizado, se ele está sendo utilizado de acordo com o uso previsto em projeto, a manutenção, manutenabilidade, a manutenção, né? O funcionamento, o desempenho. Isso é engenharia legal, pessoal. E a terapêutica? O cliente nos chama para quê? Para a gente dar uma solução. Como é que eu resolvo esse problema aqui? Isso é difícil, claro que é difícil. Tu tem que saber. Tu tem que, né, tem que entender. Tu vai resolver um problema, tu tem que atacar na origem. Tem que resolver o problema. Como é que tu vai resolver isso aí? Então, estudos das reparações. Tem que estudar a técnica reparativa, como é que eu faço a impermeabilização, como é que eu resolvo, como é que funciona com o projeto de impermeabilização, a execução de uma impermeabilização. Né? Eu tenho que conhecer a técnica toda, se eu vou prescrever uma impermeabilização, eu vou identificar o problema, é um problema de estanqueidade, de vedação, e eu vou propor, né, uma recuperação ou renovação do sistema de impermeabilização do edifício, da cobertura, do que for. Eu tenho que conhecer a técnica. Se eu não conhecer a técnica, eu estou jogando no vazio. Né? Estou jogando no vazio. Não, tem que impermeabilizar. Impermeabilizar eu sei que tem, né? Porque está infiltrando água. Agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou prescrever a solução? E o cliente quer a solução. Ele chamou, tu é um especialista, tu é um expert, tu é um engenheiro, tu é um consultor, ele quer a tua consulta. Ele está te pagando para isso. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que, né, estudar as reparações. Então, dentro da engenharia diagnóstica, né, nós temos a sintomatologia, quais são as ferramentas que a gente utiliza para identificar os sintomas. Vistoria e inspeção, é aquilo que a gente vê, é aparente, aquilo que se mostra, né? As evidências, os fatos, né? Então, nós vamos trabalhar, ver essas características, o que essas informações, essa manifestação de infiltração, essa trinca,
né, essa degradação, né, daquele sistema, o que que, né, a gente vai botar o olho, vai identificar e vai, né, concluir, vai constatar, vai, né? Então, as características, né, essas informações, vai fazer a leitura dessas informações. O diagnóstico é a leitura, nós temos que ler, interpretar aquela anomalia, aquela falha. Se a anomalia é o vício de construção, a falha é o vício de manutenção, né? Se a anomalia é endógena, é própria da construção, né? Ou se é um problema de falha, um problema de manutenção, uma manutenção inadequada, eu tenho que identificar isso aí. Etiologia é o estudo das doenças. Quais são as doenças do nosso paciente em edificação? O que que é recalque, o que que é sobrecarga, o que que é corrosão, né? Nós temos que estudar. O que que é degradação do revestimento, falhas de pintura, coisa, nós temos que estudar. Ah, essa pintura aqui está com problema, porque pô, a pintura não foi feita a manutenção, a pintura tem uma durabilidade, né, na intempérie, na ação aqui, o ambiente é agressivo, se é na praia, né, no litoral, a ação da maresia, né? Então a gente tem que analisar essas doenças, né, e as ações, né, o que que então, né, verificar quais são os efeitos, as origens, as causas, os mecanismos formadores, né, dessa patologia, né? Então, nós temos que estudar quais são os fatores de agravamento. O cara não faz a manutenção, não faz o reparo, não faz a manutenção preventiva, não faz a manutenção corretiva, não corrige, faz uma maquiagem, a situação continua, vai se agravando, continua o problema, né? Nós temos que atacar o problema na origem. É isso que o cliente quer. Quais são as informações que quais são as ferramentas que a gente utiliza? Auditoria e perícia. Auditar e atestar. A perícia é investigar a origem, né? Porque eu tenho que resolver na origem. Se eu não resolver na origem, eu estou fazendo um paliativo. Eu estou só fazendo uma maquiagem, um paliativo que a coisa vai voltar. Por quê? Porque eu não resolvi na origem o problema, né? Então eu tenho que resolver, atacar a causa. Se eu não atacar a causa, já era, né? Eu só estou fazendo o meu cliente rasgar dinheiro e jogar pela janela, porque eu não estou resolvendo o problema dele, ele me contratou para isso. E a consultoria, o que que é a consultoria? A consultoria é a prescrição, é a nossa contratação, como perito do juiz, como um inspetor predial, como um assistente técnico, como é o nosso serviço, né? O cliente quer saber como é que eu resolvo isso, o que que eu faço? Preciso do teu, né? Então a gente está aí para isso, né? Consultoria, um consultor, né? Para descrever, né? Atender, para apresentar solução, para identificar os problemas, né? E propor as intervenções de engenharia para resolver a questão. Fazendo um comparativo da engenharia com a medicina, porque nós somos consultores, nós somos clínicos geral, né? Então nós vamos perceber esses sinais, esses sintomas, né, das doenças do nosso paciente, edificação que a gente vai, né? É importante ser que nem um médico, né? É importante ser um engenheiro, um arquiteto, um profissional habilitado, um expert, um profissional preparado e que tenha conhecimento para poder atender o cliente, senão ele não vai atender o cliente, né? Porque tu tem que identificar a doença, o problema, tu tem que fazer o correto diagnóstico. Comparando, né, o esqueleto, né, a estrutura e o esqueleto. O sistema circulatório é o sistema elétrico. O sistema digestivo é o sistema hidrossanitário. São as alvenarias, né? O fechamento, né? Os músculos. A pele é o revestimento. A pele é o revestimento, é a pintura, é a plaqueta, é a pastilha, é a fachada, o revestimento da fachada, né? É a pele. Então vocês veem que a engenharia, né, diagnóstica tem tudo a ver com a medicina. E a medicina tem tudo a ver com a engenharia.
Nós vamos ter que atuar que nem médicos, né? O médico não pede exame, não faz anamnese, né? O histórico de antecedentes, se tem doença grave na família, se a pessoa pratica esporte, como é que ela se alimenta, né? O médico não mede a pressão, não tira, não escuta o coração, o pulmão, respiração, não pede exame de sangue, exame, né? Uma tomografia, uma ressonância magnética, né? Nós também vamos pedir exame, ensaios, nós vamos nos aprofundar nas nossas análises para fazer o diagnóstico, requerendo ensaios, uma termografia, uma pacometria, uma esclerometria, um ensaio de carbonatação, né? Um GCOR, né? Uma análise de corpo de prova, de testemunho. Nós também vamos pedir ensaio para atender o nosso cliente, né? Nós também vamos pedir ensaios. Riscos, pessoal, né? O cliente nos contrata ou quer nos contratar porque ele quer saber qual é o risco. É isso que ele quer saber. Qual é o risco? O risco é uma probabilidade, né, de ocorrer um evento. Isso é o risco. E suas consequências, né? É um incidente, né? Uma situação de perigo, né? Que vai resultar num dano, é um incidente. Isso é o risco. E o evento é um conjunto dessas circunstâncias. Esse é o evento. O cara lá tá fazendo uma escavação, houve uma queda, né? Houve um trincamento no muro de contenção, no muro de arrimo, né? Esse muro poderá ruir, né? Ou por tombamento, ou por deslizamento, né? Pode acontecer um deslizamento ou um tombamento, né? Qual é a condição de instabilidade desse muro, né? O que vai acontecer com o muro? Nós temos que prever isso aí, né? Fazer análise e dizer, não, vai ocorrer aqui um tombamento. Não, aqui vai ocorrer um deslizamento. Então, é importante a gente fazer a leitura dos sinais e dos sintomas, né? Do que está acontecendo. Qual é a condição, né, de segurança desse muro? E o que vai acontecer com ele, desse muro de arrimo? Então, é importante. A fonte, né? A fonte que tem um potencial, né? Que tem o elemento, que tem potencial de causar um incidente, né? Onde é que está a fonte de causar esse incidente? Uma sobrecarga, né? Uma escavação, problema de dimensionamento, né? Afetamento de uma estrutura, né? Então, qual é a fonte, né, que tem o potencial de causar esse incidente, né, de causar esse dano, de causar esse evento? E análise, né? A análise é o uso sistemático dessas informações, identificar as fontes e estimar o risco, né? Uma sobrecarga é uma fonte de risco, né? Pode cair, pode haver uma ruína da estrutura, né? Então, nós vamos trabalhar com essas informações. Isso se chama engenharia diagnóstica. A inspeção, né? A inspeção é a ferramenta de investigação, é a ferramenta do diagnóstico. A inspeção, ela é sensorial e é aparente. É os sinais e os sintomas, é a identificação aparente dessas manifestações patológicas, desses danos. Então, nós temos que enxergar, né, gente? Nós temos 2 olhos, é justamente para enxergar e interpretar, né? Nós temos que enxergar, nós temos que usar os nossos sentidos, ver o que está acontecendo, observar, né? Ouvir o ruído, né? Entra numa casa de máquinas, um motor dos elevadores, aquele ruído, aquele barulho, né? Isso aqui não está legal, está faltando uma lubrificação, está faltando um problema de ajuste, né? Tem uma excentricidade, não tá, o negócio aqui tá, esse elevador aqui vai romper cabo, alguma coisa vai acontecer,
né? Por quê? Porque um equipamento ele tem peças fixas e peças móveis, né? Tem atrito, né? Uma edificação que está se movimentando, né? Começa a estralar, soltar revestimento, estourar cano, quebrar vidro, né? Então, é ruídos, né? O paciente edificação está gritando, está se manifestando. E nós temos que ouvir, né? O tato, né? Entra numa casa uma sala de medição, né? Aí tu enxerga ali cheiro de queimado, né? Sentidos, o olfato, né? Cheiro de queimado na sala de medição. Tu pega a mão, bota no disjuntor, o disjuntor tá quente, né? Tá. Opa, é o tato, né? Então nós estamos usando os nossos sentidos para identificar esses sinais, esses sintomas, né? E o falar, nós temos que identificar e temos que falar. Olha, essa situação não está legal, isso aqui tem risco. Tem que comunicar, tem que fazer uma comunicação para o cliente, uma comunicação para os usuários, que o problema, existe aquele problema. Nós temos que falar, tá, gente? Isso é engenharia diagnóstica. Isso é inspeção predial. Isto é análise sensorial. Ah, o cara foi lá e deu uma olhadinha. Não, ele não deu uma olhadinha. Ele é um profissional preparado, ele tem conhecimento. Isso não é uma olhadinha. Gente, vocês percebem? Né? Então, é isso que a gente tem que, né? Nós temos que nos valorizar, pessoal. Porque se nós não nos valorizarmos, ninguém vai nos valorizar. A gente tem que fazer a diferença. A questão da envolvente exterior, da intempérie, o calor, o vento, a chuva, a umidade, a temperatura, o ruído, a vibração, o carregamento, né? A envolvente exterior, né? Isso a edificação absorve. Os materiais têm delta de dilatação, coeficiente de dilatação diferente. Uma cerâmica, um reboco, um tijolo, uma laje de concreto, né, aparente, um concreto aparente, um telhado, né, uma telha, um telhado, uma laje, um terraço. Os materiais têm coeficientes de dilatação diferente e absorvem tudo isso, né? Então, vocês veem a importância da gente passar esse filme na cabeça, né? Para a gente poder fazer a nossa análise. E onde é que está o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é gestão. Gestão da manutenção, gestão condominial, gestão da garantia, gestão da assistência técnica prestada pela construtora durante o período de garantia, gestão da segurança, né? O seguro. É o BIM, né? Mercado de trabalho é BIM. Gestão da edificação, né? Gestão da edificação, é o BIM, é a análise, a topografia, né, as boas práticas e a manutenção, o projeto, tudo que nós for fazer uma análise, nós estamos praticando BIM, a modelagem da informação. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo gestão da edificação, né? Como um inspetor predial, um gestor patrimonial, né? Então, isso é engenharia legal, gente. Então, né? Vocês imaginam construções, quantos condomínios tem em Porto Alegre, que é uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes? 18 mil condomínios. Este é o mercado de trabalho. Imagine Belo Horizonte, que tem 3 milhões de habitantes. Se Belo Horizonte tem 3 milhões, Porto Alegre tem 1,5 milhão, tem 18 mil. Belo Horizonte tem 3 milhões, tem 36, 40 mil condomínios. Vocês imaginam São Paulo? Vocês imaginam Fortaleza, que tem 3 milhões de habitantes? Quantos condomínios tem, pessoal? Esse é o nosso mercado de trabalho. Quantas administradoras de condomínio? A carteira dessas administradoras? 2 mil? 3 mil?
Qual é a carteira dessas administradoras de condomínio? Tem lei, a lei torna obrigatória a inspeção predial. Aí está o nosso mercado de trabalho, pessoal. Está aí o nosso mercado de trabalho. Quem são os nossos contratantes? São os síndicos, os gestores patrimoniais, o diretor de patrimônio da empresa, né, o empresário, são os nossos contratantes. Uma indústria, um shopping, o que for, um grupo de hotel, um posto de gasolina, sei lá, né? Uma concessionária de automóveis, tem edificação, tem que fazer a manutenção, tem que fazer o estudo, aí está o trabalho. Por que a sociedade não nos contrata? Porque a sociedade não sabe o que a gente faz, ela chama o leigo, chama o Zé da Colher, o pedreiro, para resolver um problema de infiltração, para saber um instalador hidráulico. Não, chama o cara ali, o cara é instalador hidráulico, para resolver. Tem que chamar um engenheiro, um arquiteto, um profissional de nível superior, um profissional qualificado, um profissional gabaritado, um profissional que conhece a técnica, um profissional preparado, que tem conhecimento, que sabe o que é engenharia diagnóstica, que sabe o que é engenharia, né, a buscar a origem, as ferramentas, né, da engenharia legal. Ele vai usar as ferramentas e vai chegar à solução, né? No país, né, tem a lei. A lei torna obrigatória, isso aí já é né? A gente não precisa ter lei para trabalhar, o médico não tem lei para trabalhar, né? Por que o engenheiro, o arquiteto tem que ter uma lei para trabalhar? Não, agora tem inspeção predial, agora vou fazer laudo. Não precisa de lei para fazer laudo, né? Precisa de interesse da sociedade saber que ela precisa contratar, que contratar um engenheiro e um arquiteto é investimento, não é despesa. É isso que a sociedade tem que saber. É isso que nós temos que dizer na sociedade. Eu, nas minhas palestras, eu digo, cara, vocês contratem. Contratar um engenheiro e um arquiteto é investimento, investe no teu patrimônio. Investe no teu patrimônio, contrata um profissional. É isso que a gente tem que dizer, porque nós somos engenheiros, nós somos arquitetos, nós somos profissionais da área tecnológica. Estamos aí para atender, fomos treinados, educados, treinados, estudiosos na área para atender, né? Então, tem a lei, o objetivo da lei é regulamentar, né, a inspeção predial, né? A abrangência da lei é todas as edificações, é uma avaliação global de todos os sinais e dos sintomas, de todos os sistemas construtivos, né? Alvenaria, estrutura, revestimento, instalação elétrica, instalação hidráulica, automação, equipamentos, tudo que vocês imaginarem, todos os sistemas que fazem parte desse edifício, eles têm que ser analisados periodicamente. Periodicamente. Ah, fiz a inspeção, agora não preciso fazer mais. Não, existe uma periodicidade. Né? Existe prazos, a lei determina prazos. Edificações mais antigas tem que fazer a cada ano, a cada 2 anos. Edificações novas, né? Fazer a cada 5 anos. Edificações intermediárias, comerciais, industriais, a cada 3 anos. E assim vai. Cada lei tem a sua característica, né? E as normas, né, nós temos que a lei diz que nós temos que atender às normas. E a norma de inspeção predial era uma norma complementar das outras normas da BNT, é uma norma de serviço. E a BNT tem outras normas de serviço, a norma de manutenção, a norma do manual de uso, a norma de desempenho, a norma do playground, né? A norma de reforma, que é o regramento das obras nas unidades, né, em condomínios verticais, né, regramento interno das áreas privativas, norma da inspeção predial, procedimentos, né? Eu fazendo a inspeção predial no Rio Grande do Sul e o colega fazendo a inspeção predial em Belém, eu sei o que ele está fazendo. Eu sei o que ele está fazendo, porque ele está seguindo a norma. Se ele está cumprindo a norma, eu sei o trabalho que ele está realizando. E ele sabe o trabalho que eu estou fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu estou seguindo a norma também. Então, a norma é para padronizar, uniformizar, né, o trabalho. Então, né, ela é obrigatória porque tem lei, né? Onde é que está a lei? Aqui na região sul, Porto Alegre e Curitiba tem lei de inspeção.
Florianópolis não tem. Sei que tem gente de Florianópolis aí assistindo a palestra. Na região Nordeste, todas as capitais do Nordeste têm lei, menos Recife. Recife tem uma lei estadual. Só que quem legisla no município de Recife é a Câmara de Vereadores e não a Assembleia Legislativa. Então, a lei estadual não vingou. Não vingou a lei estadual. Tá, pessoal? Na região Sudeste, São Paulo não tem. São Paulo é locomotiva do país. São Paulo não tem lei. São Paulo, onde tudo acontece, lá não tem lei da inspeção. Tem no Rio de Janeiro, o Auto de Vistoria, tem Vitória, no Espírito Santo, tem em Belo Horizonte. Né? Na região Centro-Oeste, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Brasília, eu acho que foi aprovada agora esse ano, estava saindo para aprovar, eu acho que Brasília, né, Goiânia não tem, né, Palmas não tem, mas Brasília está saindo ali porque caiu um viaduto, né, gente, era um restaurante embaixo do viaduto, caiu uma área de lazer lá, num paisagismo, numa garagem, lá na Asa Sul, né, houve 2 acidentes. Precisa acontecer um acidente para sair a lei. É assim que saiu aqui no Rio Grande do Sul. Ocorreu um acidente, uma tragédia, morreu gente, ceifaram vidas. Aí sai a lei. Não pode ser assim, né, pessoal? Não pode ser assim. Na região norte tem Porto Velho, tem Belém. Belém, a lei é antiga, mas a lei é só do saneamento básico, né? A parte de saneamento básico em Belém. Mas está lá, é uma lei, né? Não é uma lei completa. Tem um projeto de lei que está sendo estudado, capitaneado pelo CREA, né, do Pará, né? Vai sair a lei da inspeção predial lá mais completa, né, lá em Belém. São Luís do Maranhão tem lei, São Luís, né? Porto Velho, São Luís, praticamente. Manaus tem projeto de lei, ainda não foi aprovado, Manaus, né? Não sei se tem alguém do norte aí. Então, a lei torna obrigatória. Tornando obrigatória, abre porta. Né? Engenheiro e arquiteto não criam mercado de trabalho. Não, os engenheiros estão criando mercado de trabalho. Não, nós não criamos mercado de trabalho, nós ocupamos espaço. Esse espaço é nosso. O mercado de trabalho existe, alguém está fazendo o nosso trabalho. Alguém está fazendo. Um leigo, um administrador, não sei, alguém está fazendo o nosso trabalho. Não é engenheiro, até pode ser um engenheiro, um arquiteto, mas alguém está fazendo o nosso trabalho. Tá, pessoal? Alguém está fazendo. O espaço é nosso. Avaliações. Então, eu falei da inspeção, falei da engenharia legal, da perícia da inspeção. Vamos entrar em avaliações, porque a inspeção tem tudo a ver com a perícia e tem tudo a ver com a avaliação. Avaliação de bens imóveis, né? Nós vamos trabalhar com uma amostra, com informações, com pesquisa, uma amostra de mercado. Nós precisamos ter uma amostra, coletar uma amostra da população, extrair dessa população, né, ou dessa parte acessível da população, uma amostra. E nós temos que usar as ferramentas. Quais são as ferramentas que nós vamos usar? Estatística. Fazer uma análise estatística, uma análise descritiva, uma análise inferencial. E qual é o nosso objetivo? É acertar no alvo o verdadeiro valor. Esse é o nosso objetivo, é o tiro-alvo. Nós temos que acertar no alvo. Qual é o valor de mercado desse imóvel? O valor de mercado, muito bem. Não sei. Eu tenho que seguir o regramento estabelecido pelas normas. Eu tenho que atender às normas da BNT, a 14.653. E o meu objetivo é o alvo, é acertar o alvo, que é o valor, o verdadeiro valor, o correto valor, o justo valor, o valor de mercado. É isso que a gente é isso que o juiz quer saber, é isso que o gerente do banco quer saber. É isso que o cliente que vai dar em garantia quer saber. Saber quanto é que vale meu bem. Vai fazer um negócio, vai vender uma alienação, uma locação, ele quer saber quanto é que é o aluguel dessa loja aqui. Quanto é que eu pago, quanto é que o cara quer saber. O valor de mercado, o justo valor.
A matemática financeira, pessoal, fluxo de caixa, valor presente, né? Qual é né? Qual é a taxa de remuneração do capital? Matemática financeira, engenharia financeira. Isso a gente usa em avaliações. Isso é o dia a dia do avaliador, fazer um fluxo de caixa, né? Vai fazer avaliação, pô, vamos fazer o método da renda. O que é o método da renda? O que é o método involutivo? A gente tem que fazer uma análise financeira do empreendimento, né? Do custo, trazer a valor presente, porque é uma projeção, tu vai fazer uma projeção, né? Vai fazer uma predição, uma projeção. Tu tem que trazer a valor presente, a tua realidade. E aí tu vai trabalhar com os indicadores econômicos, os indicadores financeiros, taxa Selic, né? Vai trabalhar com o que tu tem disponível, né? Remuneração do capital, taxa interna de retorno, taxa mínima de atratividade, vai fazer uma avaliação de um parque temático, Hopi em São Paulo, Beto Carreiro, vou avaliar o Beto Carreiro, quanto é que vale o Beto Carreiro? Quanto é que vale o Beto Carreiro? Um parque temático, quanto é que vale? Então, tu vai fazer uma avaliação econômica, engenharia econômica, uma avaliação econômica financeira. Tá, pessoal? Tem que posicionar isso aí. O nosso dia a dia, o nosso feijão com arroz, é avaliação de mercado. Esse é o nosso dia a dia. Na perícia, lucros cessantes, tudo isso é o nosso dia a dia. Isso, né, isso sai um pouco do intangível, sai um pouco de um trabalho mais complexo, de um trabalho mais refinado, né? Mas o nosso dia a dia é avaliação. É avaliação. Né? Avaliação de mercado. Nós vamos trabalhar com dados, com a estatística, com a análise de dados, é isso que nós vamos fazer. E as normas, a BNT tem normas, né? Norma de avaliação, justamente para dar esse regramento, dizer, né, como é que a gente tem que, quais são as tarefas que a gente tem que cumprir para atender a norma e para chegar a um resultado verdadeiro, chegar a um resultado preciso, né? Acertar o alvo. Então, engenharia de avaliações, né, é uma especialidade multidisciplinar. Engenheiro civil, engenheiro mecânico para máquinas e equipamentos, engenheiro agrônomo, né? O arquiteto, são várias tipos de bem, várias modalidades, várias, né? Então, imóveis urbanos, rurais, máquinas e equipamentos, os intangíveis, avaliação da indústria, da empresa, né? Precisa de um profissional, precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer esse trabalho, porque é um trabalho, né, complexo, atípico. Feijão com arroz, atender a Caixa Econômica, atender o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está com o edital aberto, pessoal. Vocês entrem no site aí do Banco do Brasil, está com o edital aberto para credenciamento de engenheiros para fazer avaliação de imóveis, avaliação de bens. A Caixa Federal está abrindo o edital agora, vai abrir esse ano o edital, se já não abriu, né? Ela está para abrir, abriu o Banco do Brasil, está aberto. Esse edital, ele não é um edital fechado, é um edital aberto, né? Tu pode, a qualquer momento, tu pode entrar no edital. Agora o Banco do Brasil vai exigir competências. A Caixa Federal vai exigir competências. Ah, não, fazer avaliação é barbada. É assim, não, faça aqui um cursinho ali. Não, ele vai exigir competências. Tu tem que comprovar experiência, tu tem que comprovar conhecimento, preparo. E um curso de pós-graduação vai te dar isso aí, né? Vai te dar essas competências. Tá, pessoal? Então é importante a gente tá no mercado, a gente está ligado. Então, a engenharia de avaliações é uma tomada de decisão, né? A perícia também consiste, né, na afirmação de juízo de valor. As ferramentas do engenheiro de avaliação, já falei para vocês, né? Inspeção, pesquisa, estatística, economia, né? Essas informações aí, né? E avaliar é comparar, é simples assim, esse é o conceito de avaliação. E todos os métodos de avaliação são métodos comparativos. Tem o comparativo direto e tem os comparativos indiretos.
Porque avaliar é comparar. Todos os métodos são comparativos. Uhum. O mercado imobiliário, é importante a gente conhecer a estrutura do mercado imobiliário. Eu vou fazer uma avaliação, existe uma faixa de oferta, uma faixa de procura, lei de mercado, né? Oferta e procura, né? A estrutura, né? A gente sabe que não é perfeito, que o mercado é dinâmico, que o mercado é manipulado, que o mercado é especulativo. Tudo isso a gente sabe, né? Existe uma conjuntura, né, da questão da oferta e da demanda, né? A gente sabe, né? Agora tá ruim para vender, agora tá ruim para comprar, agora tá muito caro, agora tá, né? A gente sabe, né? A política dos preços, né? As formas de pagamento, pagamento à vista, prazo, as ofertas, o que está acontecendo, né? Isso a gente sabe, é só ler o jornal aí, é só estar no dia a dia aí, vocês vão começar a entender como é que funciona o mercado imobiliário, né? O desempenho, a análise desses resultados, né, o comportamento, certo período, né? Ah, agora subiu o dólar, agora tá, então a gente tem que analisar o comportamento do mercado. O mercado está comprador, o mercado está vendedor, o mercado agora está estagnado, está ruim, o negócio é ficar quieto, não é para vender nem para comprar. Então nós temos que ter essa noção, ter esse conhecimento, né? O que está acontecendo, né? E a fonte está aí, as publicações do Secov, do Siduscom, da prefeitura, né? Dos sites Zap Imóveis, né? O FIP, né? FIP Imóveis, está aí as informações aí do mercado imobiliário, né? No país inteiro, né? E a gente tem condições de estar por dentro, né, do que está acontecendo, como é que está variando os preços, qual é o preço médio, qual é o por bairro, por tipologia de edificação, o que está acontecendo, né? A questão da situação do negócio, né, do interesse das pessoas, das pressões externas, né? O preço sofre pressão externa, uma, uma liquidação forçada, um leilão. Ele sofre uma pressão externa, né? Uma especulação, né? O cara quer vender para o vizinho vale o dobro do preço que ele venderia para um outro, né? Ah, não, o vizinho tem que me pagar aqui, porque o interesse é dele, né? Então, para o vizinho vale mais, né? Não digo o dobro, mas vale mais, né? As normas BNT, né? Assim como a BNT tem normas de perícia, né? A 13752 tem a norma de inspeção predial, a 16747, a norma de reforma, manutenção, manual, etc. Tem as normas de avaliação, são 7 partes, 14653. Procedimentos gerais, né? A norma mãe, imóveis urbanos, a parte 2, parte 3, rurais, parte 4, empreendimentos imobiliário, de base imobiliária, empreendimentos imobiliários, né? Onde tem a parte da matemática financeira, né? Da avaliação, taxas e fluxo de caixa descontado, etc. Parte de empreendimentos, né? A parte 5 é máquinas e equipamentos. Né? A parte 6, recursos naturais, né? Ambientais, né? Meio ambiente, recursos ambientais. E a parte 7 é o patrimônio histórico, né? Patrimônio histórico tem um regramento, né, ali, como é que a gente vai fazer, né, essa avaliação. O mercado de trabalho está aí, pessoal. Alienação e locação, né? Comercialização de imóveis, né? Os agentes financeiros aí, né? Compra e venda. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre, ela emite por ano em torno de 150 mil guias de ITBI. Isso é estatística. Significa que teve 150 mil avaliações, no mínimo. O cara emitiu uma guia, houve um negócio, teve uma avaliação, alguém fez essa avaliação. Alguém fez. 150 mil guias de ITBI por ano. Uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes. Aí vocês fazem o cálculo aí na cidade de vocês. Quantos habitantes tem? Qual é o, né? Esse é o mercado de trabalho. Quem é que, né? O cara comprou um apartamento, financiou, o cara vendeu um imóvel, o cara comprou direto, comprou à vista, fez o financiamento na Caixa Econômica, né? Que é o grande agente financeiro do país, né?
tem que emitir, né, contrato de compra e venda, né, tem que emitir uma guia de ITBI, escritura pública, né, o tabelionato emite, vai fazer a guia de ITBI. Uma guia de ITBI tem 3 valores: o valor declarado pelo contribuinte, o valor do contrato de compra e venda e o valor de avaliação da prefeitura. Tem 3 valores no consta na guia. Alguém fez esses valores, né? Alguém fez, alguma avaliação houve aí nessa brincadeira toda, né? Então, ativos, né? As empresas, as indústrias, né? Avaliação de ativo, né? Seguradoras, né? Questão das garantias, né? De seguro, avaliação, né? Dívidas previdenciárias, carteiras imobiliárias, investimento imobiliário, fundo imobiliário. Tem que fazer avaliação, né? Uma garantia, um negócio, vai tirar o financiamento, o recurso, né? Determinação do valor de mercado, né? Quanto é que vale, né? Viabilidade de empreendimentos, fazer um estudo, um EVU, né? O arquiteto faz um projeto naquela área para fazer um empreendimento, né? Fazer avaliação desse EVU, né? Por quanto ele vai vender, né? Fazer a projeção, fazer um estudo, uma análise de viabilidade, fazer um desapropriação, né? Desapropriação, servidão administrativa, né? Linha de transmissão, desapropriação de alargamento viário, rodovias, né? DENIT, alargamento viário na prefeitura, abertura de ruas, né? Servidão administrativa, linha de transmissão, né? As indenizações, né? Perdas e danos, indenizações por aluguéis, lucros cessantes, perdas e danos, etc. Partilha, um inventário, né? Fazer uma partilha, um plano de divisão, né? Fazer um inventário, a partilha, quem é que vai ficar com quem, como é que nós vamos dividir esses imóveis, aí tem que avaliar os imóveis. As ações revisionais e renovatórias de locação, né? Revisionais, as ações de aluguéis, a lei do inquilinato, né? Tá aí. E os lançamentos fiscais, né? A ITBI, IPTU, né? O contribuinte tem obrigação, isso está na lei municipal, né? O contribuinte tem obrigação de questionar o seu ITBI e o seu IPTU, pedir a reestimativa fiscal. A Cefaz também, a Secretaria do Estado aqui, o ITCD, que é o Imposto de Doação, né? Intervivos, né? Tem que fazer, né? Fazer avaliação. Está na lei, o contribuinte tem obrigação de questionar, de contratar uma avaliação e questionar fazer a reestimativa fiscal, de questionar o valor do tributo que ele vai pagar. Isso está na lei. Ninguém faz, ninguém contrata, o cara vai lá e paga. Quanto é que... Não, tem que pagar um imposto aqui, quanto é que é? É 10 mil reais. Vai lá e paga 10 mil reais de imposto. Ele podia discutir, podia pagar 7, podia pagar 8, 7, podia ter um desconto aí de 20, 30%. 40% do valor do imposto ele poderia ter um desconto. Tá? A estatística, pessoal. Nós temos uma população, nós vamos extrair dessa população uma amostra. Essa amostra tem que ser representativa dos dados de mercado, daquele universo amostral que eu estou avaliando. Vou fazer uma análise descritiva, uma estatística, aplicar estatística descritiva, as medidas de tendência central. Vou definir as probabilidades conforme a BNT que determina, né, a análise de variância, quais são os pressupostos para eu fazer uma inferência estatística, né? Ou fazer uma homogeneização por fatores através da estatística descritiva. Então, vai definir as probabilidades, estimar o erro, né? Análise de variância, né? E aí eu vou fazer a minha inferência. E vou buscar o quê? Acertar o alvo. O que eu vou buscar? Precisão e acurácia no meu trabalho. Fundamentação, técnica. É isso que eu vou buscar. Então, isso é análise exploratória de dados. A gente vai estudar isso aí, nós temos que estudar, nós temos que dominar essa técnica, nós temos que dominar a estatística. Porque nós vamos usar a estatística no dia a dia, na hora. Vai fazer parte, né, da nossa profissão. Análise estatística, análise de dados, análise exploratória, análise de mercado. Isso é o que o engenheiro avaliador faz. Dizem que a avaliação, né, é um trabalho legal, gente. Quando tu domina a técnica, não,
Nós fizemos avaliação mercadológica, nós fundamentamos cientificamente, tecnicamente, uma avaliação mercadológica. Nós analisamos o mercado. Então, procedimentos, né, estatística descritiva, estatística inferencial. Quais são as tarefas básicas de uma avaliação? Inspeção, né? Eu tenho que conhecer bem o imóvel, o padrão construtivo, o contexto imobiliário, né, o regime urbanístico, onde é que está, né, a localização, pô, né, o porte, o tamanho, a localização é uma variável importantíssima numa avaliação. Se está localizado em zona de incorporação imobiliária, está localizado na periferia da cidade, são outros valores. Então, a localização é importante. Tá? A pesquisa ela tem que ser planejada, ela tem que ser representativa daquele imóvel que eu estou avaliando. Se eu estou avaliando um apartamento, eu tenho que pesquisar apartamentos que sejam representativos dos atributos, das características do meu imóvel que eu estou avaliando. É isso que eu tenho que buscar no mercado. Por quê? Porque avaliar é comparar. Coleta de informações. Quais são as variáveis que eu vou estudar? Localização, padrão construtivo, área, né? Vaga de garagem. O que eu vou estudar? Quais são as variáveis? Quais são os atributos formadores de valor que eu vou estudar, que eu vou medir? Qual é a métrica, né? Qual é a minha métrica para construir o valor? Qual é a minha métrica? Então, coletar os dados. E o processamento, a análise, né? Eu vou analisar estatisticamente, né? Análise de dados. Eu vou fazer né? Vou validar esses dados de acordo com o que determina a norma BNT, né? A NBR 14653, que vai me dar suporte. Olha, o trabalho está... O cara fez a avaliação, aplicou a técnica estatística, está aqui, atendeu os pressupostos do normativo, ok, beleza. Esse é o valor justo, o valor de mercado. Laudo, né, pessoal? A norma ela apresenta os requisitos mínimos para apresentação de um laudo. Não existe modelo de laudo, existe uma estrutura de laudo, e a norma dá a estrutura do laudo. Vou fazer um laudo, como é que eu faço? Qual é o modelo? Não existe um modelo de laudo. Não existe, existe uma estrutura de laudo. E a estrutura de laudo está na norma. É só pegar a norma, ler a norma e montar o laudo. Bota uma foto, uma ilustração, descreve as características do imóvel, apresenta a metodologia, o método comparativo, a pesquisa e tal, e o valor, a conclusão, o valor, está lá, é simples assim, isso é um laudo. A mesma coisa na perícia. Né? O artigo 473 do CPC, do novo CPC, valoriza o perito, o engenheiro, o arquiteto. Por quê? Porque ele apresenta uma estrutura de laudo. O que diz o artigo 473? O laudo pericial deverá conter. Ele já está dizendo o que é o laudo pericial. O juiz já está dizendo, doutor, faça isso. É isso que o juiz está dizendo. Eu quero que o senhor faça isso. O seu laudo tem que conter essas informações. E assim eu vou fazer. Esse é o modelo do laudo. Exposição do objeto da perícia. Eu tenho que caracterizar, eu tenho que materializar, eu tenho que dizer o que é que imóvel é esse, que objeto é esse que eu estou fazendo a perícia, que está sendo periciado. Análise técnica, a norma determina, é a norma de avaliação, é a norma de revestimento, de fachada, de revestimento cerâmico, estou fazendo uma perícia num revestimento cerâmico, numa fachada, qual é a análise técnica que está atendendo o normativo, como é que se executa o serviço, como é que é feito, quais são as patologias, as manifestações patológicas, né? A indicação do método utilizado, né? Se eu fiz ensaio, se foi aparente, usei a inspeção predial, né? Como é que eu fiz o diagnóstico, o método comparativo de dados de mercado, a minha pesquisa, se eu estou fazendo uma perícia de avaliação, e a resposta conclusiva aos quesitos. Eu não fui nomeado perito só para responder quesito, eu fui nomeado perito para produzir a prova pericial. Primeira coisa, eu tenho que produzir a prova, depois eu vou responder os quesitos. Os quesitos podem ser impertinentes, nada a ver, só para procrastinar, só para embolar o meio de campo. Não tem nada a ver o quesito. Mas tá lá, o cara perguntou, o juiz não impugnou o quesito, a outra parte não impugnou também, e o perito tem que responder. Faz parte do jogo. Então, tu tem que produzir a prova pericial, tá, pessoal? E tem que ser conclusivo, né? Não botar sim, talvez, eu acho, tu não acha nada. Tem que ser objetivo, tem que respeitar. Foi perguntado, tem que responder
objetivamente com categoria o quesito. Prestação de serviço profissional, gente. Eu falei, né, no Código de Defesa do Consumidor, né, de culpa, eu sou obrigado a reparar pelo dano que eu causei. Se eu fiz um trabalho, né? Mas isso tem que ser, está aqui o parágrafo 4º, que diz o seguinte, que a responsabilidade pessoal do profissional liberal, do prestador de serviço, tem que ser apurada mediante verificação de culpa. O cara tem que provar que eu errei. Tem que provar. Tu compra uma televisão, a televisão tem defeito, tu tem 7 dias para ir lá na loja e trocar a TV. O cara te contrata para fazer uma avaliação. Tu diz que o imóvel vale 100 mil reais. O cara vendeu por 100 e o imóvel vale 200. O cara que comprou por 100 está vendendo por 200. Aí o cara diz, oh, mas vem cá, tia, tu disse que valia 100, o cara vendeu por 200. Tu não me, né? Então aí o cara pode entrar com uma reparação, com uma ação de reparação, cobrando 100 mil que tu, né? Olha, vale 200, tu avaliou em 100, tu tem que, né, me indenizar em 100 mil reais aí, porque houve isso aí. Se a moda pega, pessoal, né, olha como é que é o negócio. Então a gente tem que ser sério, né? Se a moda pega, vocês já viram como é que é o negócio. Então, a prestação de serviço também tem as penalidades legais, né, do Código Civil, né? Do CPC também, tanto no Código Civil como no Código do Processo Civil, tem as penalidades legais, né? Questão de errar por dolo ou por culpa, né? Por negligência, imperícia, imprudência, né? Então, tu vai ter as sanções civis, penais e administrativas, isso aí faz parte do jogo. É importante a gente saber isso, né? A questão ética, né? As penalidades administrativas, né? Do CONFEA e do CAL, né? Dos conselhos de classe, né? Advertência reservada, censura pública, multa, suspensão temporária do registro, cancelamento definitivo do registro. Imagina sair no jornal lá né, uma censura pública no jornal. Pô, engenheiro tal, não sei o quê, papapá. Pega mal, né? O cara lê o jornal lá, pô, tá lá no jornal. E hoje tá e cai na rede, né? Cai na rede, já era lá. O cara diz, pô, mas esse engenheiro aí já não vai mais fazer perícia, já não vai fazer mais nada, vai vender picolé na esquina, porque o cara, né? Vai vender picolé na esquina, porque não tem muito o que fazer o cachorro-quente, né? O cara tá. Procedimentos de excelência, pessoal. Capacitação profissional. Estudem, se preparem, busquem conhecimento, se mantenham atualizado. Isso é fundamental para atender, para atuar no mercado de trabalho. Isso é fundamental. É fundamental. Senão vocês vão virar um jurado. Na passa e eu fico para trás. E a juventude tem toda a gana. A juventude tem toda a gana. Então, a gente, né, nós temos que nos manter jovem. Eu tenho, né, 38 anos de... 39 anos de formado, né? Vou fazer 39 anos de formado. O ano que vem, né? O ano que vem eu faço 40 anos de formado. E a caravana passa, eu vou virar um, né? Se eu não estudar, eu viro um dinossauro. O cara é ultrapassado. Eu tenho que me manter jovem, e para eu me manter jovem, eu tenho que estar junto dos jovens, né? Tenho que estar junto com eles, parelho, parelho, né? Então, é importante, né? E eu não sou obrigado a saber tudo, eu não sei tudo, pessoal, não sou obrigado a saber tudo. Nem quero saber tudo, não tem nem espaço na minha cabeça de eu saber, né? Mas eu vou ter parceria, eu sei, vou ter assessoramento, eu sei onde buscar informação, eu sei quem consultar, eu sei em quem fazer parceria. Então é assim que a gente anda, né? Confidencial, eu tenho que ter discrição, pessoal. Trabalho não é segredo de justiça nem nada, o trabalho está aí, está aberto, mas a gente tem que ser discreto, discreto, tem que considerar o nosso trabalho com discrição, né? Como um trabalho confidencial, a informação, a gente não... Ah, mas não é segredo, sim, não é segredo, mas eu sou um cara discreto, isso é importante. Propriedade intelectual, pessoal, né?
reproduzir trabalho, artigos de coisa e não citar a fonte. Isso enriquece o trabalho, isso valoriza o trabalho quando tu cita a fonte. Tu ganha ponto com o juiz, tu ganha ponto com o teu cliente. Pô, esse cara é culto, esse cara lê, ele está citando uma fonte aqui. Então é importante a gente citar a fonte. Conflito de interesses, pessoal. A ausência de vínculos. Não servir dois clientes, né, dois senhores ao mesmo tempo. Tu tem que escolher, né? Não sirvam, né? Não tenha vínculo. Sejam independentes. Né? O cara ele atende uma construtora, daqui a pouco ele é nomeado perito do juiz, onde a construtora está envolvida. Não vai dar certo, pessoal. Em seguidinho os caras vão descobrir e tu vai te ferrar. Segundinho, né? E aí vem impedimento, suspeição, as sanções administrativas, aí vem tudo, né? Aí cai, a casa caiu, né? Então aquele negócio, não sejam independentes, né? Ausência de vínculos, sejam independentes, não tem vínculo com as partes, né? Não entre em conflito. Se entrar em conflito, o prejudicado, a corda sempre vai arrebentar em vocês, com certeza. Atuação profissional, ser transparente, respeitar para ser respeitado o colega, né? Ser transparente no trabalho, no relacionamento, né? Ser leal, autêntico, leal, né, com os seus colegas, né? As pessoas vão te respeitar. Pô, o cara lá, o cara não é fácil, mas ele é um cara leal, ele é um cara, os caras vão te respeitar. Competição de preço, né, gente? O cara vai aviltar, queimar preço, aviltar preço, né, honorários, né? O cara vai lá e cobra. O mercado está pagando 3 mil, 4 mil e o cara está cobrando 1.500, um salário mínimo. Não dá, né, pessoal? Não dá. Um engenheiro, um profissional, um arquiteto, um profissional de gabarito, não pode cobrar um salário mínimo para fazer um trabalho. Não pode, né? Isso aí não dá, isso aí não tem. Tu tem que ter, né? Tem que ter valorizar, não pode né, queimar preço. Difusão do conhecimento, pessoal. Quanto mais a gente divulga o que a gente faz, quanto mais a gente divulga o conhecimento, mais portas se abrem. As pessoas ficam sabendo o que vocês fazem e vão te contratar vocês, né? Então, né, tem a questão social também, as AJG, né? Tem trabalhos que eu não cobro, faço de graça, o cara não precisa saber, né? Mas eu faço de graça. Por quê? Porque eu tenho interesse, né? Faz parte, eu tenho interesse em divulgar, eu tenho interesse, é um trabalho voluntário, eu faço trabalho voluntário e não cobro. Por que que eu faço? Porque eu tenho interesse, tá? Em divulgar o conhecimento, interesse, né? Porque se não tem preço, né? Tu ser conhecido, tu ser, né? Isso não tem preço. E a ética, né, pessoal? Não é só falar, não, eu sou ético. Eu conheço muita gente que diz que é ético e não tem nada de ética. É só da boca para fora. É só bravata. Né? Então, tu tem que ter, conhecer, né? Leu? Ah, não, mas é chato. O que que eu quero ler? Código de ética do CREA, do CONFEA, do CAU e não sei o que. Isso é bobagem. Não é bobagem. Vamos ser éticos, vamos ser profissionais. Porque aí nós vamos ser respeitados. Né? Então tem que ter os preceitos da profissão, né? Conhecer os preceitos da profissão, tá, pessoal? Questionem a carreira de vocês, estudem, façam um curso de pós-graduação. A graduação já passou, pessoal. A gente se formou, nós temos que estudar, estudar sempre. Esse estudo ele é continuado. Essa atualização é continuada, não termina aí. Ah, agora não preciso mais estudar, me formei, peguei o diploma, agora não preciso mais estudar. Tu tem que te atualizar, tu tem que estudar. Né? As oportunidades estão aí, pessoal. Tá? Então é importante, né? Um curso, ele vai te propor, né? Ampliar os conhecimentos, as suas habilidades, o aprofundamento dessas análises, com certeza. Né? Ah, eu sou autodidata, eu compro livros, tudo bem, né? Mas tu tem que estudar.
o nosso curso, né, que eu atuo aqui, que eu sou professor, ele oferece um programa de excelência. O time é muito bom, os professores são muito bons. E o curso é prático, pessoal. Isso que eu estou falando para vocês aí, eu vivencio, eu vivo isso aí. O curso é prático. Ah, não, mas a teoria, sim, mas a teoria tu tem que saber. Agora, não adianta tu saber a teoria se tu não sabe aplicar, se tu não sabe colocar em prática a teoria. E o curso proporciona essa aplicação prática. Essa é a diferença. Ele é abrangente, abrange o mercado de trabalho, ele insere, né, avaliação e perícia, pessoal. Imediatamente vocês vão ser inseridos no mercado profissional. É imediato, não precisa concluir o curso para começar a atuar. Pode ir fazendo o curso e já ser, né, vão lapidando, né, polindo essa joia que vocês são aí, essa pedra preciosa, e vão atuando, vamos aqui, vamos ali. Quando tu terminar o curso, tu já está com o mercado na mão, já está atuando no mercado, já está preparado, né? E isso, vamos estudar de novo, vamos tocar ficha, não vamos parar. Não vamos parar, vamos tocar ficha, tá, pessoal? Então, é isso aí. Essas habilidades, essas competências, a gente não aprende na graduação, a gente vai buscar fora, vai buscar num curso de pós-graduação. E o IPOG está aí para atender vocês aí, né? E é aquele negócio, quem conhece, indica. Quem sabe, indica. Quem sabe o que faz, né? Orienta e divulga, né? Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês, né? Eu tinha uma previsão de 90 ou 100 minutos, né? Até às 9, são 5 para as 9, eu acho que deu para mostrar para vocês o que, que é a engenharia legal, o que, que é avaliação, o que, que é perícia, o que, que é inspeção predial, o que, que é auditoria, o que, que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está aí, pessoal. A gente tem que se capacitar, a gente tem que se aprofundar naquelas competências que a gente traz da academia, da universidade, né? E tá aí, é tocar para frente, né? Com certeza, cada um de vocês vai fazer o nome de vocês, cada um de vocês vão cravar, é que nem plantar uma árvore, vão solidificar o conhecimento de vocês, ó, vou botar a minha âncora aqui, né? Vou fazer raiz aqui, vai se enraizar aqui e vai tocar para frente, vai atender o mercado. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma posição aí que eu não falei, ou que vocês têm curiosidade para saber? Eu estou à disposição de vocês aí. Professor, Diga, quem fala? Fala iPhone, eu não sei com quem é que está falando. Diga, alguém está mudo aí. oi, professor. Oi, tudo bom? Oi, professor, tudo bem? Tá escutando? Estou escutando sim, pode falar. Professor, eu tenho uma pergunta, né? Aproveitando aí a palestra, me surgiu uma pergunta. O Sim. professor falou de conhecimento, eu já atuo com perícias, né? E estou fazendo agora uma pós-graduação pela Universidade Federal, aqui em Santa Catarina. E à medida que a gente vai trabalhando, vão surgindo as dificuldades, cada trabalho tem a sua especificidade, né? Cada trabalho tem as suas particularidades. E em relação até pela experiência do professor, eu queria, se o professor pudesse comentar a respeito disso. O professor falou de orçamento ali, né? De perícia, onde as partes pedem para orçar tipo, os danos, os vícios construtivos, que uma das partes quer ser indenizada, especialmente no caso dos condomínios, em relação às construtoras, né? Alô, oi? Sim, qual é a tua dúvida? A minha dúvida é o seguinte, professor: quando não tem documentos suficientes num processo para que tu consiga dar a resposta adequada a um quesito, por exemplo, de orçamento,
que tu não recebe os documentos, os projetos, a memorial descritivo e demais documentos necessários e não te sente seguro para responder um quesito de orçamento, por exemplo, você pode prejudicar esse quesito, justificando qual que seria o melhor caminho? Não, tu vai responder, se tu não tem as informações, tu vai buscar campo. Vai medir, vai puxar trena, vai lá buscar campo, vai, né? Tu pode fazer um orçamento sumário, estimativo pela participação percentual dos serviços que compõem um orçamento, né? Tu pode dizer, um prédio aqui, né? Isso aí tu vai conseguir as informações técnicas nas publicações, né? Né? Tu tem lá, olha, eu vou fazer por exemplo, eu vou fazer um orçamento de uma escola. Pô, eu não tenho projeto da escola, não tenho nada assim, mas uma escola, né? Quais são os serviços que eu vou fazer uma vistoria, vou identificar qual é a participação percentual dos serviços que compõem o cronograma de um orçamento de uma escola. Então, eu vou pegar cronogramas de orçamentos da escola, vou verificar a participação de serviço, vou ver o tipo de escola que eu estou, né, que eu vou fazer o meu orçamento e vou trabalhar, fazer um orçamento sumário, método da codificação de custo. Então, eu não estou fazendo um orçamento discriminativo. Por quê? Porque eu não tive o projeto para fazer o levantamento. A gente pode fazer É, tudo. A gente tem que nesse ter, caso, memorial dominar a técnica. descritivo e tudo mais, né? Não, É, memorial tu não, faz. A própria vistoria tu identifica e faz. Quando tu caracterizar o teu objeto, tu vai identificar os materiais e tudo, né? E por mas aí. não tem como saber, tipo, o tipo de tinta e detalhes, assim, específicos que foram usados na construção. É Não, pouca informação, né? não, até tem. Tu pode olhar o tipo de tinta. Ó, isso aqui é tinta acrílica, é tinta PVA. Tu pode estimar, definir, né? É aquele negócio, se tu não tem, tu vai fazer. E tu vai ter, né? Claro que a gente tem que ter os pés no chão, né? Ninguém vai. Não, não, aqui eu vou É. agora, vou orçar uma tinta epóxi. Pô, mas não tem nem. Na época nem se usava tinta epóxi, não tinha, não, né? E aí tu vai botar uma tinta bem cara aqui porque tu acha bonito, ou tu gostou, porque a tinta epóxi ela tem. É melhor. Não, tu tem que fazer, tu tem que ter os pés no chão. Tem que fazer a leitura, né? Por isso que a gente usa, né? Analisa os sinais e os sintomas, né? Usa os sentidos, né? A inspeção é sensorial, é para ver qual é a realidade, qual é o padrão de construção. Tu tem que preservar o padrão construtivo, o padrão de acabamento, o padrão construtivo. Tu tem que preservar isso aí. Uma vez que tu identificou e preservou, tu faz o orçamento, usa a técnica que tu quiser, né? Pode usar, né? Ou um orçamento por engenharia de custo discriminado, ou um orçamento pelo método da quantificação de custo, por engenharia de avaliação, aí tu vai usar o critério adequado que te favorece a fazer esse tipo de tarefa. A perícia vai ter valor. Com certeza, uma perícia indenizatória vai ter apuração de valor. E se tu não tem os projetos, tu vai ter que apurar os valores por arbitramento, e assim tu vai apurar. Vai ter que ver qual é a técnica que tu vai usar para resolver esse teu problema. É assim que Sim, funciona. mas ali é para indenização de vícios construtivos, no caso, né? O condomínio pedindo indenização para a construtora, né? E Exatamente. aí Tu tem pode. aquela questão, né? Tu não pode sair também chutando, né? Uma grande responsabilidade de dar um orçamento desse, né? E Sim. até porque tem os Tu pode. assistentes, né? Eles vão Sim. questionar e não é assim tão simples, né? Tu chegar e dizer, não, vou orçar aqui a tinta coral. De repente nem era tinta coral, era uma outra tinta. E tem diferença de preço. Um prédio de 15 andares vai dar uma diferença enorme. Então é esse tipo de coisa, né? Que eu estou É, que colocando. às vezes é o seguinte, a gente tem engenharia é bom senso, é sensibilidade e bom senso, né? A gente não vai chegar à perfeição, né? Se tu não tem informação, tu vai usar aquilo, tu tem que ser conservador, tu tem que ter bom senso, tu não vai avançar o sinal, não vai pisar no pescoço de ninguém. Então, tu vai fazer aquele trabalho fundamentado tecnicamente, aquele trabalho que tu pode defender, aquele trabalho que tu vai justificar as premissas que tu adotou, né? Olha, eu adotei esse, e vai explicar e vai ser, né? Ser conservador, ser né? Não vai avançar o sinal. Se tu avançar o sinal,
tu tá puxando brasa para alguém, para o assado de alguém. Exatamente, é esse Trabalhando, ponto que eu queria chegar, então tu professor. não vai Aí é que puxar é, brasa. Então aí é tudo que é é uma questão de bom zona senso. delicada. Tudo é questão de Isso. bom senso, sensibilidade, é ser conservador. Eu sou um profissional conservador, eu sou bem conservador. Eu não avanço o sinal, eu procuro. Posso até avançar sem saber, né? Sem, né? Vamos dizer assim, sei lá, podia ter, né? Acho que avancei o sinal. Bem, mas era o momento, né? Porque outra coisa, quando o pessoal nos contrata, é tudo para ontem, né? É tudo para ontem, é pressão. Ah, não, o cara quer a perícia, o Isso. prazo de entregar, o laudo é para amanhã, é não sei o quê, tudo é para ontem. E tu tem que saber administrar isso aí. Eu administro o meu prazo. O cara me faz pressão, eu já não, né? É aquele negócio, tu tem que administrar o teu prazo. Se tu não te administrar, tu vai entrar numa confusão aí, e aí a gente acaba fazendo as coisas sem pensar, muito rápido, depois tu se arrepende. Pô, depois que tu É, botou no tu vai te arrepender. Pô, podia ter esperado mais 2, 3 dias, eu tinha entregue muito melhor. Paciência, aí é aquele negócio. às Tem que... vezes o jogo pode virar contra a gente, né? Tem que cuidar muito disso aí, né? Exatamente, exatamente, é isso aí. Né? Eu Ó, acho que assim, professor, eu acabo sendo bem conservadora e peço a documentação nos autos, aguardo o prazo de entrega. Se eu achar que a documentação é insuficiente, eu falo que é insuficiente. Se eu não tiver condições de apresentar, porque eu acho que não está seguro para mim, eu coloco, não vou apresentar. Eu sou conservadora até demais. Então, não vou fazer nada assim, inventar coisas, inventar valores. Se eu vejo que não tem condições de fazer, eu prefiro dizer que não tem como fazer. isso aí. O negócio é cada caso é um caso. A gente não pode generalizar e nem como é que se diz, achar que todas as informações, que todos os conselhos são adequados para aquele tipo de tarefa que a gente está fazendo ou não. É importante a gente compartilhar conhecimento, é importante a gente trocar ideia com um colega, um assessor, um assessoramento, uma consultoria, é muito importante. Eu tenho amigos, tenho colegas, né? E eu discuto, né? O que vocês acham e tal, isso é normal, né? E mesmo eu sendo um profissional experiente, né? Eu sempre gosto de ver opinião. Vem cá, o que tu acha disso? Não, assim, assado, é importante a gente saber a opinião dos outros, né? Então, é aquele Exatamente. negócio, tu não pode cair na síndrome do coronel. Não, não, eu é que sei. Esse cara não sabe nada. Quando o cara diz eu é que sei, diz para mim, tipo, coitado, coitado. Esse cara não sabe nada, esse cara vai quebrar a cara ali na frente. Ele pode saber agora, mas ali na frente vai quebrar a cara. Então, Sim, é aquilo que a gente tem que ter humildade, tem que saber né, até onde tu pode ir, tu tem que conhecer os teus limites. Se tu conhece os teus limites, tu vai vencer eles. E essa é a ideia, sempre. Né? Eu não sei sim, isso, eu vou sim. estudar, eu não sei aquilo, eu vou estudar, eu vou aprender. Então, tu começa a progredir, né, evoluir. E todo trabalho profissional, qualquer trabalho que tu vai fazer, trabalho de perícia, avaliação, inspeção, o que for, todo trabalho a gente aprende à medida que tu começa a fazer o trabalho. A gente vai evoluindo o conhecimento à medida que o trabalho vai evoluindo, que o trabalho vai avançando. Sempre assim, né? Um trabalho novo é um trabalho que eu nunca fiz. Mas eu Sim, nunca fiz esse sim. trabalho. Sim, é um trabalho que eu nunca fiz, é um trabalho novo. Mas o senhor é experiente, tem bagagem? Bueno, eu tenho experiência. Mas é um trabalho novo que eu nunca fiz. Eu estou de igual condições a qualquer um colega, né? É claro que a bagagem, a experiência, a bagagem profissional faz a diferença. Mas a gente tem que encarar assim. Eu encaro assim, um trabalho novo é um trabalho que eu nunca fiz e eu vou fazer. E outro desafio é o seguinte: se me disserem não tem como fazer, o cara acabou de me dar a solução. Eu vou estudar, vou procurar e vou fazer. Não existe isso, não tem como fazer. Isso aqui não tem como fazer. Tem sim, claro que tem. Vamos ver. Vou estudar, vou ver qual é a técnica que eu vou atrás da informação e vou fazer o trabalho. Então, não Não, existe isso de eu não entendo, ter. professor, mas desde que esteja numa zona de segurança para ti, para depois, É, como eu disse, né? As coisas não é. voltarem contra ti, porque voltam, né? Porque ali tem tem Não, as partes tu assistentes, tem. tem tudo isso. Tem que tomar Vai cuidado, é vai isso ter que eu digo. impugnação, é. Quem trabalha no É, judiciário, gente, vai ter impugnação sempre.
Vai ter impugnação sempre. E vou dizer mais, quando eu faço um laudo e o cara bate, o laudo está muito bom, o laudo incomodou ele. O laudo está muito bom, incomodou o cara, porque quando o cara bate e leva para o lado pessoal e faz, eu vejo assim, né? Eu vejo isso como elogio, eu não entro no negócio, não fico brabo. Não, né? Quem trabalha no judiciário não pode ficar brabinho, tem que Sim, fazer. Tem todo o direito. O operador do direito é o advogado, e o advogado vai impugnar, o advogado vai pisar no teu é, pescoço, vai agredir, vai dizer que o teu laudo é agride, é. vai dizer que teu laudo é Uhum, emprestado, vai falar mal de ti, que tu é incompetente, que tu. Ele vai dizer um é. monte de coisa. Gente, Sim, o já laudo aconteceu está comigo, muito professor. bom, incomodou ele. O laudo É, incomodou ele, o laudo. não É assim. pode levar para o lado pessoal, porque senão. Ah, jamais, jamais levar para o lado pessoal. Tem que levar na manha, tem que rir, né? Essa é a sua opinião, doutor. Que bom que o senhor tem uma opinião diferente da minha. Acho ótimo, acho excelente. Essa é a sua opinião. Pronto, deixa o cara esbravejar, fazer o que ele quiser. Eu sei o que eu Sim. faço. Eu sei o que Professor, eu digo. tem duas coisas também. Ali, nessa questão de apresentação de documentos, muitas vezes a parte, por exemplo, talvez o réu, não tem interesse também de apresentar todos os documentos, porque esses documentos podem não ser favoráveis a ele. Então, quando pede documentação dos autos, algumas coisas não vêm. Isso aí acontece, não adianta. Isso faz parte do jogo, né? Tu tem que saber administrar isso aí, como é que tu vai obter as informações. Tem uma Bruna aqui no chat, que fez uma pergunta. O que que a Bruna, onde é que está a pergunta aqui da Bruna? Então pergunta. A Bruna aqui está fazendo uma pergunta. Poderia explicar mais a respeito quando o ressarcimento do cliente, no caso de uma avaliação, não ser contingente com o valor do mercado local? Ressarcimento ao cliente. Não, a questão é a seguinte, né? A prestação de serviço, Código de Defesa do Consumidor. Se tu fez um trabalho que tu causou dano a alguém, tu tem que reparar. Isso está no Código Civil, isso está no Código de Defesa do Consumidor, tu vai ter que ter uma reparação. Agora tem que provar que tu foi negligente, que tu teve imperícia, que tu fez o trabalho, não levou o trabalho, né? Não fez o trabalho como deveria, né? Então é aquele negócio, né? Atuar na engenharia legal não é uma aventura, não é o que a gente vê no Facebook aí. Tenha criativo, não precisa ter experiência, vai fazer a tua, né? Não é bem assim. Engenheiro ganha não sei quantos mil por mês aí, papapá, não é bem assim, a gente sabe que não é assim. Começa com a JG, isso aí é coisa para vender, entendeu? Então não é o que as redes dizem. Trabalhar nessa área é sério, pessoal. Trabalhar nessa área é sério, tu tem que ter. Todo mundo começou, eu comecei. Eu comecei do zero. Todo mundo começou. Todo mundo vai aprender. Eu continuo aprendendo. É assim que funciona, gente. Então tem que começar, a gente tem, né? Então vamos ver o que que a gente traz de bagagem, né? Da família, os valores da nossa educação, do colégio, do ensino fundamental, da universidade, do nosso trabalho, do nosso relacionamento, né, de trabalho. Ah, eu trabalho num órgão público, mas tu está fazendo uma escola. Eu trabalho não, né? Eu sou liberal, tu tem que estar no meio, tu tem que participar. E isso aí tudo é bagagem que tu vai trazer, que tu vai construir a tua profissão. E quem constrói a tua profissão é tu mesmo. É fazendo um curso, é fazendo treinamento, é fazendo, né, buscando entidades, né, que têm credibilidade, né, para estudar, para fazer curso, para se evoluir. É isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz sempre, né? Isso aí, essa é a diferença, né, pessoal? Eu não estou assustando vocês, pelo contrário, eu estou dizendo para vocês o seguinte: invistam na profissão, pessoal. Estudem, se preparem,
que a sociedade quer investir dinheiro em gente boa. Ah, mas eu não sei tudo. Não precisa saber, ninguém é bambam, não existe bambambam. O perito, o profissional da consultoria, é um profissional acima da média. Sejam vocês acima da média. Ninguém é bambambam. Ninguém sabe tudo. Vamos ser acima da média, vamos ser diferenciados. Tenho uma pós-graduação, trabalho na área há tanto tempo, vamos ser diferenciados. Vamos fazer a diferença, pessoal. Façam a diferença de vocês. E o sucesso de vocês está dentro de vocês. Está lá dentro de vocês. Professor, É isso aí, façam. mas Tá, pessoal, vamos encerrar então, pessoal, 9h15 aí, né? Eu acho que professor, só mais uma pergunta, se for possível. diga. Eu só queria que o professor comentasse um pouquinho sobre aquela parte da arbitragem ali, que eu não tenho nenhum conhecimento, coisa rápida, só para a gente poder encerrar daí. Não, o novo CPC fala, né? Tem um artigo lá, não me recordo agora o número do artigo, que fala da mediação e arbitragem. Existe o Instituto de Mediação e Arbitragem, eu fiz um curso, eu sou árbitro, né? Já fiz arbitragem, né? É interessante. Quem domina esse mercado da arbitragem são os advogados, eles não querem dar espaço para a gente entrar, né, na parte da arbitragem, né? Eles que dominam. Eles contratam profissionais, essas câmaras de arbitragem, eles contratam profissionais para fazer a perícia, porque é uma situação que envolve a engenharia imobiliário, né, bens imobiliários, né? Então, eu tenho aí, vocês podem pesquisar, tem cursos, né, de mediação e arbitragem, tem, né, as obras públicas, né, que são as avaliações do equilíbrio econômico-financeiro, né, isso tem perícia, né, tem perícia e tem arbitragem disso, né, mediação e arbitragem do reequilíbrio do econômico, né, econômico-financeiro dos contratos, né, principalmente obras públicas, tem muita mediação e arbitragem em obras públicas, questão da especificação, alteração de escopo, preço, custo, tudo isso envolve um engenheiro, um arquiteto. Então é um mercado de trabalho que está aí, né? É que quem domina esse mercado são os advogados. E como são obras públicas, são obras grandes, grandes valores, né? 40 milhões, 50 milhões, 100 milhões, né? Então, em vez deles discutirem na justiça comum, vão discutir numa Câmara de Mediação e Arbitragem, numa Fiergues, né, numa FEComércio, num Siduscom, né, onde tem uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Aí vão discutir esse assunto e vão pegar um profissional, um perito qualificado, um especialista, um profissional, né, que tem essas competências aí para fazer esse trabalho aí, para ver, analisar os contratos, analisar as medições, né, o que foi feito, para poder fazer a prestação de contas, né? O distrato do contrato, coisa parecida. E esse é um mundo, né, é um mundo muito restrito, assim, muito específico. Eles não dão muita abertura. Eu já fiz, né? Mas o meu espaço, o meu feijão com arroz. O meu feijão com arroz é atender o judiciário. Ou seja, é um trabalho mais especializado. A gente tem competência para fazer? Tem. Eles precisam de nós? Precisam, com certeza. Né? Mas é um mercado bem restrito, assim. Para entrar é mais difícil. Mas estamos aí, né? Eu já fiz trabalhos interessantes, né? Vocês procuram aí no Google, né? Mediação e arbitragem. Tá, pessoal? Tá certo, Era, professor, muito obrigada. era isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Eu passo a palavra para a Luísa aí para fazer o encerramento. Agradeço, né, a paciência de vocês, né, tudo. Acho que foi muito legal essa, né? Me senti muito feliz, honrado, muito satisfeito em poder divulgar a cultura da minha profissão. Eu faço o que gosto,
né? Deu para vocês perceberem, eu faço o que gosto, e para mim é o maior prazer eu falar da profissão. Eu fico a noite inteira aí conversando e dando exemplos e cases e não sei o que mais, e não me canso, porque eu gosto, pessoal. Gosto de falar e gosto de divulgar, porque a gente abre mercado assim. A gente não cria o mercado de trabalho, a gente ocupa espaço é justamente conversando, falando, divulgando, as pessoas entendendo. E o cliente quer buscar segurança, e o nosso objetivo é passar segurança para o cliente. Quando tu conseguir passar segurança para o cliente, o mercado está na tua mão. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos aí. Luísa, tudo contigo. Professor, eu que agradeço, né? Eu acho que todos nós é que estamos imensamente gratos pela sua fala, pela sua contribuição. Eu estou aqui de boca aberta, né? Estava aqui quietinha aqui no meu canto, ouvindo atentamente cada palavra, né? Cada instrução, cada ensinamento, né? Como para mim, que não sou engenheira, não sou arquiteta, mas que abriu o meu entendimento ainda mais em relação a essa pós-graduação e o quanto ela se faz importante. Recentemente, eu passei por esse processo como cliente, porque eu fiz um financiamento pela Caixa Econômica. Tive que esperar mais de 30 dias por uma avaliação, porque não tinha perito suficiente. Não tem. Eu moro em Goiânia e não tem profissional realmente suficiente. A demanda de mercado é muito grande para pouco profissional especialista, né? E quando o professor me traz essa fala, né, de que o cliente ele busca segurança, é o que eu costumo trazer. O IPOG, ele tem essa responsabilidade de trazer para o nosso aluno, né, essa segurança. Todo o conhecimento, todo o embasamento teórico e prático que a gente traz através das nossas pós-graduações, especificamente sobre avaliações e perícias da engenharia, é justamente entregar para vocês um conhecimento, um amplo conhecimento, não só teórico, né, mas de práticas reais, como o professor trouxe, cases reais, de situações reais do cotidiano de vocês, que realmente vai preparar vocês para que vocês estejam aptos para superar os desafios do dia a dia, né, do cotidiano de vocês, para vocês poderem superar realmente as demandas, né? E eu acho que um dos grandes diferenciais nossos do IPOG é a personificação aqui do professor Marcelo Saldanha, porque esse é o peso de todos os nossos professores, né? O UPOG, ele preza em trazer os melhores, realmente, os professores que são realmente comprometidos, cada um dentro do seu nicho, da sua profissão, para poder entregar o que tem de melhor, né? Para que vocês realmente saiam dessa pós-graduação como especialistas, saiam dessa pós-graduação com a segurança de assinar um laudo, de assinar uma perícia, com a responsabilidade daquele documento que vocês vão assinar. Porque, como o professor falou muitas vezes, né? É, profissional meia boca é o que mais tem. Ou profissionais de outras áreas que querem fazer avaliações e perícias, que não são engenheiros, não são arquitetos. Hoje tem uma grande demanda, né? Então, assim, acho que cada vez mais se faz necessário que vocês, como profissionais dessa área, se especializem e valorizem todo o tempo que vocês dedicaram na vida de vocês dentro de uma graduação e com a pós-graduação. Porque a graduação vocês já fizeram, como o professor deixou bem claro. E uma pós-graduação é o que realmente vai tornar vocês especialistas nessa área que vocês vão escolher, né? Pensando nisso, o IPOG ele trouxe hoje uma condição muito especial. Eu deixei o meu WhatsApp. Quem tiver interesse em saber mais um pouco sobre essa pós-graduação, a gente vai trazer realmente algo realmente que a gente não passa, né, no decorrer do ano, mas vamos abrir, né? O IPOG abriu para vocês que entraram nessa palestra, né? Dedicaram esse tempo de vocês para ouvir, né, o que o professor tinha para trazer para a gente. Então, me procurem aqui, eu deixei no WhatsApp, eu vou colocar aqui novamente meu contato. Meu nome é Luísa Branquinho. Estarei aqui, seria um prazer atender cada um de vocês, contribuir mesmo. Eu sempre falo que eu gosto de contribuir com a jornada de vocês dentro do Empolga. Eu não estou com os meus alunos só no momento da matrícula, mas eu estou durante toda a jornada. E não sou eu, porque nossos professores, todos esse professor pode confirmar, a gente tem um grupo de WhatsApp de todas as turmas, onde os nossos professores dão todo esse suporte, né? Às vezes vocês trazem demandas do seu dia a dia de como profissionais, e são os nossos professores que vai realmente trazer esse suporte, trazer essas informações para além do curso, né? Para além da pós-graduação, para além do cotidiano de vocês. Então, eu quero agradecer a presença de cada um e dizer que vocês podem contar comigo, pode contar com o IPOG, o professor está aqui também, né, também contribuiu e vai continuar contribuindo com o crescimento profissional de vocês. Duda, vamos nos encontrar, pessoal, e o negócio é o seguinte: façam a diferença. Vem para o IPOC. Vem Obrigado, para o gente. IPOG. Valeu. Obrigada, Obrigado boa mesmo. noite, pessoal. Peço a todos aí, gente. Boa noite. Obrigado, Davi. É isso aí.
Obrigado, Luísa. Até a próxima. Obrigada, boa noite, Vamos obrigada. lá. Obrigada, Boa meus alunos noite. queridos que estavam aqui. Eu quero deixar um beijo especial para Emília, para Pauliane, que estava aqui, né? Que entraram, são minhas alunas, para todos os outros que eu não mencionei, não, mas um carinho muito especial por todos vocês que atenderam o meu convite. Obrigada, boa noite a todos e até a Valeu. próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tô saindo. Tchau, 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 tchau. pessoal.